A atmosfera noturna de São Paulo era uma sinfonia de concreto e pressa, mas na Rua Silêncio, um beco mal iluminado no bairro de Pinheiros, o único som era o zumbido de uma lâmpada solitária. Foi ali que o morador, passeando com seu cachorro, encontrou o corpo de um adolescente. A cena parecia clara, quase trágica em sua simplicidade. Um jovem, uma moto caída ao lado, um acidente. 4 outros jovens, seus colegas de escola, contaram a história aos primeiros policiais que chegaram. A narrativa era coesa, ensaiada, tingida com a quantidade certa de pânico e tristeza. No entanto, as expressões deles sugeriam algo dissonante. Mãos trêmulas, olhares que se buscavam em busca de confirmação e uma pausa longa demais antes de responder às perguntas. O delegado Alves, que os observava da viatura, apenas acenou brevemente, mas seus olhos eram aguçados como navalhas. Ele vira casos demais para não distinguir a honestidade da performance. Histórias que fluíam com demasiada facilidade raramente eram a verdade. Enquanto a perícia examinava o local, a Rua Silêncio parecia pacífica, banhada pela luz amarelada dos postes e das janelas das casas. Mas essa tranquilidade era estranha, artificial. Se tivesse sido um acidente, deveria haver marcas de pneu no asfalto, o ruído de uma freada brusca, arranhões na carenagem da moto. A superfície da rua, porém, estava imaculada. A moto da vítima, encontrada a poucos metros de distância, também parecia estranhamente intacta, sem um único arranhão que correspondesse à história de uma queda violenta. Tudo era limpo demais, preciso demais, exatamente como nos casos que Alves já havia desvendado, onde alguém deliberadamente montava um cenário para que nada parecesse fora do lugar. Na delegacia, a mãe do garoto, Léo, chorava sem parar, um som baixo e contínuo que preenchia a sala de espera fria. O pai, ao seu lado, permanecia em silêncio, abraçando o capacete do filho como se fosse o último elo físico com ele. Ele era um bom menino. Não tinha inimigos, disse o pai com uma voz abafada pela dor. E foi exatamente essa afirmação que aprofundou a suspeita de Alves. Não havia razão lógica para Léo passar por aquela rua escura sozinho, muito menos em alta velocidade, como os amigos haviam sugerido. Quando o delegado começou a investigar o histórico da vítima na escola, lentamente, peças de informação perturbadoras começaram a surgir. Alguns colegas de classe mencionaram provocações, pequenas rivalidades e uma mudança no círculo de amizades nas últimas semanas. Alguém disse que os 4 rapazes, Tiago, Lucas, Gabriel e Mateus, eram frequentemente vistos encurralando Léo nos corredores. Outro mencionou que eles haviam tido uma discussão por algo trivial, uma disputa que nunca foi resolvida. Esses fragmentos de informação, um olhar assustado de um colega, uma história contada em sussurros, uma resposta hesitante, começaram a formar uma imagem nebulosa. A possibilidade de que aquela morte não fosse um acidente, mas um ato de violência disfarçado, ganhava força a cada hora. Alves fechou seu bloco de anotações e olhou para a família da vítima com um rosto que misturava empatia e firmeza. "Vamos verificar tudo de novo", disse ele. Inclusive a história desses 4 rapazes. A partir daquele momento, a direção do caso mudou completamente. Não se tratava mais de um estudante que caiu de sua moto. Tratava-se do que realmente aconteceu na escuridão da Rua Silêncio, e de quem era responsável pelo fim da vida de um jovem que, segundo todos, nunca havia feito mal a ninguém. A investigação aprofundou-se quando Alves convocou os 4 estudantes para um novo depoimento. A história inicial de que entraram em pânico e não conseguiram ajudar, parecia agora uma frágil fachada. O delegado sentia que a narrativa deles era uniforme demais, como se alguém tivesse delineado um álibi para garantir que se mantivessem consistentes e não se contradissessem. Os 4 sentaram-se em salas separadas, mas a mesma vibração de nervosismo era palpável em seus rostos, especialmente quando Alves começou a fazer perguntas sobre detalhes triviais, aqueles que muitas vezes são a chave para desvendar uma mentira bem construída. Quando o delegado pediu que descrevessem a sequência dos eventos com mais especificidade, as rachaduras na história começaram a aparecer. Tiago mencionou um horário, Lucas outro. A posição em que encontraram Léo não era consistente entre os relatos, e a razão pela qual estavam todos na Rua Silêncio naquela noite mudava a cada depoimento. Um disse que estavam voltando para casa,
outro que iam encontrar um amigo, e os outros dois não conseguiram dar uma explicação plausível para sua presença naquela rua estreita e mal iluminada. A cronologia inteira desmoronou, perdendo a lógica que deveria ser simples de explicar. Enquanto os interrogatórios continuavam, outra equipe de policiais percorria a vizinhança, coletando imagens de câmeras de segurança de residências e de uma pequena lanchonete na esquina. Esse processo abriu uma porta para uma nova realidade que mudou drasticamente o rumo da investigação. Uma câmera, posicionada no canto de um beco, capturou a imagem dos 4 estudantes andando apressadamente, olhando para trás repetidamente, como se estivessem se certificando de que ninguém os via entrar na escuridão da Rua Silêncio. A gravação não mostrava Léo com eles, e foi precisamente isso que acendeu um grande alerta. A vítima foi encontrada pouco tempo depois, em um local diferente do caminho que eles alegaram ter percorrido juntos. Quando os técnicos da polícia ampliaram a gravação de outra câmera, a cerca de 100 metros do local do crime, ficou claro que os 4 rapazes pararam em uma curva escura. Eles se moviam de forma suspeita, como se esperassem por alguém ou forçassem alguém a segui-los. Alves começou a suspeitar de um ato de coerção antes que Léo finalmente caísse, ou fosse derrubado. A gravação, embora de baixa qualidade, mostrava um deles apontando para uma área vazia, enquanto outros 2 bloqueavam a saída, formando um pequeno círculo, uma armadilha deliberadamente preparada. Enquanto isso, o laudo da perícia chegou à delegacia, desferindo um golpe fatal na narrativa do acidente de moto. As lesões na cabeça de Léo não eram consistentes com uma queda, mas sim com o impacto de um objeto contundente, aplicado a curta distância, que causou uma fratura irregular no crânio. Além disso, os braços da vítima exibiam arranhões que pareciam ser de autodefesa, e em seu uniforme escolar havia a marca de uma sola de sapato, idêntica ao padrão do tênis de Tiago, um dos rapazes sob interrogatório. Alves não tinha mais dúvidas, Léo havia sofrido violência física antes de morrer. Quando essa informação foi confrontada com os estudantes, a atmosfera nas salas de interrogatório mudou drasticamente. 3 deles ficaram agitados, incapazes de manter a mesma resposta. O mais novo, Matheus, ficou pálido e começou a suar frio, como se o peso do segredo que carregavam fosse pesado demais para suportar. O delegado decidiu então isolar Matheus em uma sala separada. A decisão rendeu frutos imediatos. O garoto começou a chorar, soluçando, dizendo que nunca quis machucar ninguém, mas que a situação saiu de controle tão rápido que ele não conseguiu fazer nada. Com a voz embargada, ele confessou. A intenção inicial era apenas assustar Léo por causa de uma briga boba na sala de aula que virou motivo de zombaria. Mas Tiago, o mais velho e líder do grupo, empurrou a vítima com muita força. Léo perdeu o equilíbrio e sua cabeça bateu com violência em uma grande pedra na beira da calçada. Ao verem que ele não se levantava, entraram em pânico. Foi então que inventaram a história do acidente, movendo a moto de lugar e tentando apagar qualquer vestígio que pudesse revelar o que realmente fizeram. A confissão fluiu como uma represa que finalmente se rompeu. A verdade revelada não era apenas sobre violência juvenil, mas sobre como 4 garotos tentaram encobrir suas ações com uma mentira que quase arrastou a todos para um desespero ainda mais profundo. Alves anotou cada palavra, fechando o caderno com o rosto sério, sentindo o peso moral daquela tragédia. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Com a confissão de Matheus oficialmente registrada, o delegado levou todas as provas para o laboratório de análise, para garantir que cada detalhe dito pelo garoto pudesse ser corroborado. Uma confissão, por mais poderosa que fosse, precisava do suporte de dados técnicos. Os peritos forenses trabalharam meticulosamente, examinando o padrão da lesão na cabeça de Léo, avaliando a direção do impacto e verificando pequenos resíduos presos em suas roupas para determinar sua posição exata quando o golpe fatal ocorreu. A análise confirmou, a fratura craniana não poderia ter sido causada por uma simples queda de baixa altura. Foi o resultado de um empurrão forte, que fez a cabeça da vítima atingir uma superfície dura em um ângulo específico, produzindo uma fratura irregular, mas muito característica exatamente como descrito por Matheus.
Além disso, vestígios de terra nas roupas de Léo indicavam que seu corpo fora arrastado por alguns metros, provavelmente na tentativa de posicioná-lo de forma que parecesse uma queda solitária no meio da rua. Isso reforçava a teoria de que os estudantes manipularam a cena do crime para se adequar ao álibi que criaram. Quando os investigadores revisitaram as gravações de CCTV com uma resolução aprimorada, descobriram um trecho adicional que antes passará despercebido devido à iluminação precária na curva da Rua Silêncio. Após o tratamento da imagem, a sombra de Léo podia ser vista parada em frente aos 4 rapazes. O movimento da mão de Tiago, empurrando o peito de Léo bruscamente, também ficou visível. A gravação durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para ilustrar a tensão crescente que culminou na tragédia. Com essa prova visual, Alves reconstruiu a cronologia completa dos eventos. Tudo começou quando os 4 estudantes atraíram Léo para a curva escura, confrontando sobre as provocações na escola. A discussão esquentou rapidamente, evoluindo para o empurrão que tirou o equilíbrio de Léo. A reconstrução mental de Alves mostrava que a atmosfera inicialmente não parecia tão tensa, mas escalou vertiginosamente quando Tiago foi provocado por um comentário de Léo, fazendo-o explodir sem considerar as consequências fatais de seu ato. O delegado também deduziu que após a queda, os rapazes se inclinaram sobre Léo, verificando seu pulso em pânico. Quando perceberam que não havia resposta, o medo tomou conta e eles começaram a discutir a melhor forma de evitar a punição, o que os levou à decisão de forjar o acidente de moto. Eles moveram a moto, posicionando-a de forma que parecesse lógica para um acidente, e tentaram limpar os vestígios de terra do corpo da vítima com as próprias mãos, um ato que ironicamente deixou manchas irregulares que facilitaram a leitura do cenário real pela perícia. Quando os estudantes foram confrontados com o conjunto completo de evidências, a atmosfera na delegacia tornou-se uma mistura de medo, remorso e desespero. Eles perceberam que a mentira que construíram havia desmoronado completamente diante das provas científicas irrefutáveis. Tiago tentou negar até o último momento, mas cada palavra que dizia perdia o fundamento, pois as gravações, o laudo da perícia e a confissão de Mateus se encaixavam com uma precisão assustadora. Os investigadores então compilaram um relatório final da primeira fase, combinando testemunhos, análises forenses, gravações de CCTV e os vestígios encontrados nas roupas e sapatos dos envolvidos. O documento formava um retrato completo de como a pressão de grupo, provocações e instabilidade emocional se transformaram em uma tragédia em questão de minutos. O relatório não continha apenas fatos técnicos, mas também destacava um padrão de comportamento juvenil preocupante, onde o desejo de ser aceito pelo grupo e o medo de enfrentar a realidade moral se sobrepunham ao bom senso. Alves sabia que este caso não era apenas sobre 4 estudantes que perderam o controle, mas também sobre como o ambiente escolar, a dinâmica social adolescente e a supervisão insuficiente podem criar um espaço para que a violência, mesmo que pequena, evolua para algo fatal. Ele fechou o arquivo daquele dia com um suspiro pesado, consciente de que a jornada pela justiça estava apenas começando. Após a consolidação das provas técnicas, o delegado decidiu realizar uma reconstituição no local do crime para garantir que cada passo descrito na cronologia correspondesse à situação real na Rua Silêncio. Reconstituições físicas frequentemente revelam detalhes que não são visíveis em gravações ou confissões. Ele levou os 4 estudantes ao local, acompanhados por advogados e uma psicóloga infantil. Antes mesmo do início, a tensão era palpável na forma como mantinham a cabeça baixa, evitando o olhar uns dos outros, como se soubessem que os últimos vestígios de sua mentira estavam prestes a ruir. Alves pediu que se posicionassem como apareciam na gravação da câmera de segurança, refazendo lentamente os passos daquela noite. Começaram no momento em que pararam Léo na curva escura, circulando-o para exercer pressão psicológica. A reconstituição mostrou que 2 rapazes se postaram à esquerda e à direita da vítima, enquanto um terceiro bloqueava a saída. Essa formação naturalmente criava uma sensação de encurralamento, confirmando que Léo não teve chance de escapar. Quando chegou a hora de simular o empurrão, Tiago hesitou. O delegado explicou que o objetivo não era ferir ninguém, mas confirmar a correspondência entre a gravação e a sequência dos fatos.
O rapaz finalmente assentiu e demonstrou como empurrou o peito de Léo com a mão direita, um gesto espontâneo, mas forte. O movimento era surpreendentemente similar à silhueta capturada pela câmera. Na etapa seguinte, eles mostraram suas reações após a queda. A reconstituição revelou um detalhe que eles nunca mencionaram. Um dos rapazes, sem perceber, refez o gesto de verificar a respiração de Léo, olhando em pânico para os amigos. Isso indicava que eles já suspeitavam que a vítima estava em estado crítico. Em vez de procurar ajuda, no entanto, optaram por pensar em como se livrar da culpa. A reconstituição tornou-se mais sombria quando eles mostraram como moveram a moto. A forma como a levantaram e a posicionaram para simular um acidente deixou claro que seus movimentos apressados foram o que deixou os vestígios de terra encontrados pela perícia. Alves notou que o trajeto da moto não era consistente com um padrão de acidente, confirmando a manipulação. Quando tiveram que demonstrar como arrastaram o corpo de Léo por alguns metros, o rosto dos quatro ficou ainda mais pálido. Aquele ato mostrava uma clara intenção de manipulação. O movimento foi lento, mas coordenado, revelando que eles não estavam mais agindo em pânico descontrolado, mas já haviam entrado na fase de construir um cenário para encobrir o erro. A mentira fora planejada em conjunto, ainda que em um curtíssimo espaço de tempo. Durante todo o processo, Alves observava as reações emocionais dos rapazes. 2 deles tremiam e mal conseguiam falar, enquanto os outros 2 tentavam manter uma expressão neutra, embora seus batimentos cardíacos acelerados fossem visíveis, mostrando a pressão que sentiam. A reconstituição também expôs a dinâmica do grupo. Um empurrão impulsivo de um indivíduo desencadeou uma série de ações de encobrimento realizadas em conjunto. No final, Alves pediu que os 4 ficassem em fila e olhassem para o local onde o corpo de Léo foi encontrado. Um longo silêncio pairou sobre a rua, enquanto eles pareciam finalmente compreender que o que começou como uma provocação boba terminou com a perda de uma vida. O delegado concluiu a reconstituição, anotando que todos os movimentos, distâncias e ações eram consistentes com as provas. A fase de comprovação factual estava encerrada. Ao deixar a rua silêncio, a tarde parecia mais pesada, como se a sombra da tragédia ainda estivesse ali. Para Alves, aquele foi um passo crucial para garantir que a verdade fosse revelada sem margem para dúvidas. Ele sabia que o caminho para a justiça não era apenas sobre o que aconteceu, mas sobre entender como decisões pequenas levaram 4 adolescentes a um abismo de consequências que eles nunca poderiam ter imaginado. Com a reconstituição concluída, Alves voltou à delegacia para aprofundar a análise da dinâmica de relacionamento entre os estudantes. Casos de violência juvenil quase sempre têm raízes emocionais mais complexas do que uma simples briga. Ele reuniu anotações de professores, relatórios disciplinares e conversou informalmente com outros alunos. Lentamente uma imagem se formou. Léo estava no centro de uma tempestade de pressão social que ele nunca compartilhou com ninguém, nem mesmo com sua família. De acordo com alguns colegas, Léo era frequentemente alvo de pequenas provocações, principalmente por ser quieto e ter notas melhores que a maioria. Um estudante admitiu que nas últimas semanas a atmosfera na sala de aula havia se tornado tóxica devido a uma competição doentia. Um grupo de alunos, liderado por Tiago, sentia que estava perdendo a atenção dos professores à medida que Léo se destacava. O ciúme nunca foi admitido abertamente, mas se manifestava em comentários cínicos e piadas maldosas, criando um padrão de intimidação velada que minava a confiança de Léo. Algumas testemunhas disseram que o grupo de Tiago costumava fazer piadas nas costas de Léo. Quando ele não reagia, seu silêncio era interpretado como arrogância. O padrão ficou mais claro quando um orientador pedagógico informou a Alves que 2 dos 4 rapazes, incluindo Tiago, já haviam sido chamados por comportamento agressivo leve, embora o caso não tenha ido adiante. Conectando essa informação com os relatos dos outros alunos, ficou evidente a existência de uma hierarquia doentia no grupo, onde Tiago, o mais dominante, pressionava os outros a seguir suas vontades. A pressão para ser aceito fazia com que Lucas, Gabriel e Mateus seguissem a corrente, mesmo sem concordar plenamente. A investigação revelou que Léo havia tentado se distanciar do grupo, especialmente depois de descobrir que era alvo de zombaria em um grupo de WhatsApp da turma.
Embora não houvesse postagens abertamente ofensivas, comentários ambíguos eram frequentemente deixados em suas fotos ou status. Alves encontrou vestígios dessas conversas, que mostravam que o grupo se sentiu ofendido quando Léo relatou o comportamento deles a um professor, o que acendeu um sentimento de vingança que eles não admitiram inicialmente. O ponto de inflexão ocorreu quando Tiago se sentiu humilhado depois que um professor comparou suas notas em uma prova de matemática com as de Léo. Ele guardou uma raiva que explodiu na forma de um desafio não verbal quando se encontraram na Rua Silêncio. Tiago sentia que Léo estava construindo uma imagem de bom aluno na frente dos professores, fazendo seu grupo parecer preguiçoso. Ele extravasou sua frustração naquela noite, usando-a como uma oportunidade para reafirmar seu domínio. O fato de ter sido ele quem empurrou a vítima reforçou a convicção de Alves de que o ato não foi um acidente, mas o acúmulo de ressentimento e um desejo de demonstrar poder. Enquanto isso, entrevistas com os pais dos rapazes mostraram a falta de comunicação entre eles e seus filhos. A maioria não sabia da rivalidade ou do bullying na escola, e ficaram chocados ao ouvir os detalhes da dinâmica revelada. Muitos admitiram que a pressão acadêmica e o ambiente social moderno muitas vezes levam os jovens a guardar seus problemas, com medo de serem vistos como fracos ou de levarem bronca. Essa condição permitiu que um pequeno conflito crescesse sem controle. Ao compilar todas essas informações no relatório de análise motivacional, ficou claro para Alves que a morte de Léo não foi resultado de um único ato espontâneo, mas o clímax de uma série de pressões, ciúmes e uma dinâmica de grupo doentia que vinha fermentando há muito tempo. A agressão foi impulsiva, mas o impulso nasceu de um ambiente social que criará distância, tensão e um sentimento de inferioridade disfarçado de falsa coragem. No final, Alves concluiu que a tragédia não apenas evidenciava o perigo da violência física, mas também a vulnerabilidade emocional dos adolescentes quando deixados à mercê da aceitação do grupo. Ele sabia que o próximo passo não era apenas determinar uma punição, mas garantir que escolas e famílias pudessem entender esses padrões para evitar que tragédias semelhantes se repetissem. Com a análise motivacional concluída, o delegado decidiu focar no impacto emocional que a tragédia causou na família de Léo. Compreender a resposta da família ajudaria a pintar um quadro completo do fardo psicológico que todos carregavam. Os pais da vítima foram chamados de volta à delegacia para ouvir as últimas atualizações. A dor que sentiam não havia diminuído, pelo contrário, parecia mais pesada agora que sabiam que a morte do filho não fora um acidente, mas resultado da violência de seus próprios colegas de classe. A mãe segurava um lenço amassado, enquanto o pai respirava fundo repetidamente, tentando conter uma explosão de emoções. Com uma voz cuidadosa, Alves explicou que as novas evidências apontavam para uma dinâmica de pressão social e ciúme. A reação da família foi uma mistura de tristeza profunda e incredulidade. Eles nunca imaginaram que o filho, que sempre evitava conflitos, se tornaria vítima de um círculo de amizades aparentemente normal. A mãe sussurrou que o filho às vezes chegava em casa com um ar cansado, mas ela nunca percebeu que isso poderia esconder uma pressão que ele não queria compartilhar. Depois da conversa, Alves foi à escola para entender o contexto ambiental mais amplo. Foi recebido por professores e funcionários igualmente chocados. O professor da turma de Léo explicou que ele sempre foi um aluno obediente, dedicado e raramente mostrava sinais de estresse. Eles nunca suspeitaram que ele fosse o centro de um conflito social que crescia silenciosamente. O diretor acrescentou que os 4 rapazes envolvidos eram conhecidos por serem ativos e sociáveis, então nunca houve suspeitas de que guardassem inveja ou ciúme de Léo. Numa longa discussão, Alves perguntou se a escola já havia notado interações que pudessem ser o início de bullying. A maioria dos professores disse que o comportamento adolescente às vezes parece normal até que algo terrível aconteça, tornando difícil distinguir entre brincadeira e intimidação sem pistas claras. No entanto, um jovem professor finalmente admitiu ter visto Tiago levantar a voz para Léo após um trabalho em grupo, mas pensou que fosse apenas uma discussão trivial. Essa confissão fez Alves perceber quantos pequenos detalhes foram ignorados por serem considerados problemas menores que se resolveriam sozinhos. De volta à delegacia, Alves revisou o caso,
marcando padrões de interação que mostravam como a tragédia foi um acúmulo de pequenos sinais não tratados. Ele notou como conflitos sociais aparentemente pequenos podem se transformar em pressão psicológica que leva jovens a tomar decisões extremas. Ele sentiu a necessidade de redigir recomendações adicionais para a escola, para que monitorassem o comportamento dos alunos de forma mais proativa. Ele acreditava que medidas preventivas poderiam proteger outros alunos em situações semelhantes. Sua mente voltou-se para os 4 rapazes. Embora tivessem confessado, Alves sentia que as emoções e a dinâmica que viveram naquela noite eram mais complexas do que suas confissões revelavam. Ele lembrava como 2 deles pareciam genuinamente arrependidos, enquanto os outros 2 tinham mais dificuldade em mostrar remorso, como se ainda estivessem tentando processar como seu futuro mudou em uma única noite. No meio de seu trabalho, ele recebeu um relatório adicional dos psicólogos que entrevistaram os rapazes. O relatório indicava que a pressão para ser aceito no grupo influenciou fortemente suas decisões. Quando Tiago, o líder informal, demonstrou raiva, os outros 3 se sentiram compelidos a segui-lo, mesmo que seus instintos dissessem o contrário. Isso reforçou a hipótese de Alves de que a tragédia não era apenas sobre um ato de violência, mas sobre como a estrutura social de um grupo de adolescentes pode desencadear comportamentos impulsivos e incontroláveis. Ao final do dia, ele sabia que ainda havia um grande trabalho pela frente para garantir que a justiça fosse feita e para ajudar todos os envolvidos a entenderem o que realmente levou àquela tragédia. Após a conclusão de todas as análises psicológicas e da reconstituição, o delegado decidiu que a próxima etapa era submeter os 4 estudantes ao processo legal formal. Cada fato coletado indicava que suas ações ultrapassaram os limites da delinquência juvenil e entraram no território de uma infração penal grave. Eles foram convocados novamente à delegacia, desta vez com seus pais. A tensão na sala de espera era palpável, pois os pais começavam a entender que o que imaginavam ser uma briga de garotos tinha dimensões legais muito mais sérias. Nos interrogatórios, os rostos dos rapazes exibiam um medo que não podiam esconder. Desta vez, não enfrentavam perguntas de rotina, mas a notificação oficial sobre sua situação jurídica. Alves explicou, em linguagem simples, mas firme, que embora ainda fossem menores de idade, atos que resultam na morte de outra pessoa têm consequências penais inevitáveis. A explicação fez 2 dos rapazes baixarem a cabeça, os ombros tremendo, enquanto os outros 2 tentavam segurar as lágrimas. Os pais permaneceram paralisados, em um silêncio cortante. Nenhum deles jamais imaginou ouvir que seus filhos enfrentariam acusações tão graves. Alves compreendia que os pais também eram vítimas das circunstâncias, mas precisava manter o profissionalismo para garantir que a justiça para Léo fosse a prioridade. Quando ele explicou os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que poderiam ser aplicados, a sala ficou ainda mais densa. Ele esclareceu que, com base nas evidências, o ato de empurrar que causou a morte poderia resultar em uma medida socioeducativa de internação em uma unidade da Fundação Casa, com foco em educação e reabilitação. O objetivo não era assustar, mas dar um quadro realista do longo caminho que teriam pela frente. Enquanto isso, a pressão da comunidade aumentava. A notícia do caso se espalhou, e os moradores exigiam justiça rigorosa, independentemente da idade dos autores. Muitos cidadãos sentiam raiva e medo, pois a tragédia mostrava que a violência juvenil podia acontecer em qualquer lugar. Essa pressão pública tornou-se um fator importante no processo, pois Alves precisava garantir que as medidas tomadas fossem justas e trouxessem uma sensação de segurança à comunidade. Quando os rapazes foram levados para uma sala de acompanhamento psicológico após o interrogatório, o choro finalmente veio. A realidade de seu futuro parecia ter se tornado esmagadoramente real. O psicólogo tentou explicar que o sistema de justiça juvenil prioriza a reabilitação, mas suas palavras não conseguiam aliviar o medo, o peso da culpa e a pressão social que o cercava. Ao finalizar o relatório de andamento do caso para o Ministério Público, Alves sentiu uma mistura de alívio e exaustão. Ele sabia que sua tarefa não era apenas descobrir fatos, mas também dar espaço para a sociedade entender como pequenas ações podem ter consequências devastadoras.
Ele imaginou o rosto de Léo, dos 4 rapazes e de suas famílias, todos conectados por um evento trágico que poderia ter sido evitado. Essa compreensão o fez perceber que este seria um dos casos mais difíceis de sua carreira. Ao final da noite, ele fechou a pasta do caso, sabendo que a próxima etapa, levar o caso ao promotor, determinaria o caminho da cura para a família da vítima e o futuro dos 4 jovens que agora estavam à beira de uma mudança de vida inimaginável. Após a conclusão da investigação, o inquérito foi finalmente encaminhado ao Ministério Público para avaliação inicial. Este passo marcou uma fase crucial na longa jornada em direção ao tribunal que decidiria o futuro dos 4 adolescentes. O promotor de justiça que recebeu o caso estudou cada anexo com extrema atenção, desde as gravações de CCTV e depoimentos de testemunhas até os laudos forenses e as análises psicológicas que descreviam o estado emocional dos rapazes. Ele compreendia que cada decisão a ser tomada deveria considerar não apenas os fatos legais, mas também os aspectos educacionais, sociais e reabilitadores inerentes a um caso envolvendo menores de idade. Quando o Ministério Público convocou os adolescentes e seus pais pela primeira vez, a sala de espera estava novamente tomada pela ansiedade. O processo os colocava mais perto de uma decisão formal sobre a acusação que seria apresentada. O promotor explicou que, com base nas provas, o ato de empurrar que resultou na morte, acompanhado pela tentativa de encobrir o ocorrido, preenchia os requisitos de um ato infracional grave que não poderia ser ignorado. A explicação foi cuidadosa, mas firme para que os pais entendessem que, embora seus filhos não tivessem a intenção de matar, o ato que levou à perda de uma vida teria que ser responsabilizado perante a lei. Enquanto isso, a pressão pública se intensificava. O caso se tornou o principal tópico em fóruns de bairro e grupos de mídia social, com a comunidade exigindo transparência total e uma punição firme. Cada nova notícia gerava um turbilhão de opiniões. Alguns clamavam por justiça rigorosa em respeito a Léo, enquanto outros pediam que se considerasse a idade e o impacto psicológico sobre os jovens infratores. Para o delegado e o promotor, todas essas vozes precisavam ser gerenciadas com equilíbrio para não afetar a objetividade do processo. O promotor convocou testemunhas adicionais para garantir que nenhum detalhe fosse esquecido. Outros alunos confirmaram ter visto pequenas tensões entre Léo e Tiago nos dias que antecederam a tragédia. Embora parecessem triviais na época, esses depoimentos pintaram um quadro de um conflito que já durava algum tempo. O promotor incluiu essa informação na denúncia, tornando a cronologia mais completa e evitando a impressão de que o incidente foi totalmente espontâneo. Enquanto isso, os adolescentes passaram por mais interrogatórios, focados nos detalhes pós-ocorrido, especialmente sobre por que escolheram encobrir o incidente. 2 deles admitiram que queriam buscar ajuda, mas o medo das consequências os fez seguir as instruções de Tiago. Essa confissão foi um ponto importante na avaliação do promotor, pois mostrava que, embora tenham agido juntos, os níveis de consciência e o papel de cada um no encobrimento não eram iguais. Após as investigações adicionais, o promotor decidiu que as provas eram fortes o suficiente para levar o caso à vara da infância e da juventude. Todos os elementos do ato infracional grave, incluindo a tentativa de enganar a investigação, estavam claramente comprovados. Os pais dos adolescentes assentiram lentamente ao ouvir a decisão, embora não estivessem totalmente preparados para aceitar que seus filhos enfrentariam um processo judicial sério. Do outro lado, a família de Léo recebeu a notícia com uma mistura de alívio e tristeza. O pai disse com a voz embargada que não queria vingança, mas que a verdade fosse registrada corretamente, para que uma tragédia como essa não se repetisse. Suas palavras foram transmitidas ao promotor como um apelo para que o tribunal não apenas aplicasse uma medida, mas também transmitisse uma mensagem moral. A data da primeira audiência foi marcada, e a comunidade voltou sua atenção para o caso. Na escola, o diretor convocou uma reunião com professores e conselheiros para preparar o apoio psicológico a outros alunos, mostrando que as feridas emocionais do caso se estendiam por toda a comunidade. O dia da primeira audiência finalmente chegou, e o Tribunal Juvenil em São Paulo estava impregnado de uma tensão indescritível. Todos os presentes carregavam um fardo emocional diferente, mas igualmente pesado.
Os adolescentes sentaram-se em uma fileira de cabeça baixa, enquanto seus pais se posicionavam logo atrás, tentando manter a compostura. Do outro lado da sala, a família de Léo mantinha um semblante de tristeza profunda e esperança por justiça. O silêncio foi quebrado quando o juiz entrou e deu início à sessão. O promotor levantou-se e leu a denúncia, enfatizando que o empurrão que levou à morte de Léo e a subsequente tentativa de encobrimento demonstravam consciência do erro. Cada palavra ecoava na sala silenciosa, fazendo os jovens morderem os lábios para conter as lágrimas. Um dos pais cobriu o rosto, incapaz de aceitar a realidade de ver o filho como réu em um caso tão grave. Quando o promotor exibiu a gravação de CCTV, a tensão se intensificou. As imagens, agora claras, mostravam os adolescentes se aproximando de Léo, a breve discussão e o empurrão impulsivo que o derrubou. A cena fez vários presentes, incluindo os professores de Léo, desviarem o olhar. Após a exibição, o juiz chamou a primeira testemunha, um colega de classe que relatou ter visto Léo ser provocado por Tiago dias antes. Embora parecesse um incidente pequeno na época, a testemunha agora percebia que aquilo fazia parte de uma pressão que culminou na tragédia. Em seguida, o perito forense subiu ao púlpito. Sua explicação sobre as lesões de Léo deu um peso científico ao caso. Ele detalhou como o padrão da fratura no crânio era consistente com um impacto violento contra uma superfície irregular, descartando completamente a possibilidade de uma queda de moto. A explicação, dita em tom neutro, teve um efeito devastador. Os adolescentes tremiam ao compreender que seu ato não fora um simples empurrão, mas uma violência com consequências fatais. O momento mais comovente foi quando o pai de Léo foi chamado para dar sua declaração. Ele se levantou segurando uma foto sorridente do filho. Com a voz trêmula, explicou que Léo não apenas perdeu seu futuro, mas deixou um vazio na família que jamais seria preenchido. Ele enfatizou que não odiava os rapazes, mas queria que eles entendessem que toda ação, por menor que seja, tem consequências que podem destruir vidas. Suas palavras silenciaram o tribunal e levaram alguns dos pais dos réus às lágrimas. O advogado de defesa argumentou que os jovens não eram criminosos, mas crianças presas na pressão social. Ele pediu que o tribunal considerasse a idade deles e lhes desse uma chance de reabilitação. Embora o argumento fosse lógico, a responsabilidade moral pelo ato permanecia no centro do julgamento. Ao final do dia, o juiz encerrou a sessão. Ao saírem, os passos dos adolescentes pareciam mais lentos, arrastados pelo peso da culpa. Naquele dia, pela primeira vez, eles sentiram verdadeiramente a magnitude das consequências de uma decisão impulsiva que mudou tudo para sempre. A segunda audiência começou com uma tensão ainda mais densa. Todos sabiam que aquele dia seria decisivo, revelando as verdades emocionais não escritas nos autos. O juiz iniciou os trabalhos chamando uma testemunha adicional, um aluno próximo a um dos rapazes. Ele explicou que dias antes, houve discussões recorrentes no grupo sobre notas e a atenção dos professores, revelando uma tensão interna que fragilizou o emocional de todos, especialmente de Tiago. Em seguida, o promotor chamou Mateus, o mais novo, que deu a confissão inicial. Com o corpo tremendo e a voz embargada, ele reafirmou que nunca quis machucar Léo, mas que a pressão dos amigos o impediu de se opor. Quando o juiz perguntou quem empurrou a vítima, Mateus baixou a cabeça e quase inaudivelmente disse que foi Tiago. A confissão provocou murmúrios, mas o juiz rapidamente restaurou a ordem. Mateus explicou que após a queda, o pânico tomou conta, mas foi Tiago quem os instruiu a seguir seu plano para encobrir o ocorrido. Então chegou a vez de Tiago. Ele caminhou lentamente até o depoimento, as mãos trêmulas traindo sua tentativa de manter a calma. O promotor perguntou se ele negava a acusação do amigo. Após uma longa pausa que pareceu uma eternidade de luta interna, ele finalmente confessou. Fui eu quem empurrou, disse ele, mas eu nunca quis que isso acontecesse. Ele admitiu que a raiva explodiu após uma série de comentários que tocaram em suas inseguranças sobre o desempenho escolar. Ele chorou ao dizer que nunca pensou que Léo poderia cair e morrer. A declaração provocou soluços dos pais sentados atrás dele. Era um arrependimento genuíno, mas que não podia reverter a tragédia.
O advogado de defesa tentou contextualizar o estado emocional de Tiago, mas o promotor foi firme. Embora a pressão fosse real, nada justificava um ato que tirou a vida de um jovem inocente. O juiz ouviu ambos os argumentos com uma expressão impassível. Perto do final da sessão, ele pediu aos 4 rapazes que se levantassem e olhassem para a família de Léo. O contato visual que se seguiu foi devastador. A culpa que eles carregavam pareceu finalmente transbordar, e 2 deles começaram a chorar incontrolavelmente. A família de Léo não disse uma palavra, mas as lágrimas silenciosas da mãe foram uma mensagem mais poderosa do que qualquer grito de raiva. O juiz encerrou a audiência, declarando que a fase de provas estava chegando ao fim. Ao saírem, a atmosfera era ainda mais pesada. Naquele dia, a verdade emocional e moral da tragédia na Rua Silêncio foi exposta sem filtros, deixando uma ferida profunda em todos os envolvidos. O dia da leitura da sentença amanheceu mais silencioso do que os anteriores. A sala de audiências estava cheia de uma tensão final, o ar pesado de expectativa. Os 4 rapazes sentaram-se com os corpos rígidos, enquanto seus pais pálidos aguardavam atrás deles. A família de Léo olhava para frente, a expressão uma máscara de dor e resignação. O juiz começou a ler a decisão com uma voz calma, mas firme. Explicou que todas as provas, CCTV, laudos forenses, reconstituição e testemunhos, levaram a uma conclusão inegável. Ele afirmou que, embora o ato não tenha sido um crime premeditado, a impulsividade e a pressão do grupo levaram a uma ação perigosa que resultou na perda da vida de um jovem inocente. Considerando que os infratores eram menores de idade, o tribunal optou por uma medida socioeducativa, focada na reabilitação. A sentença determinou que os 4 rapazes cumpririam um período de internação em uma unidade da Fundação Casa. A medida incluía a obrigação de participar de acompanhamento psicológico intensivo e de um programa de educação de caráter, projetado para reformar seu pensamento. Além disso, foram obrigados a escrever um pedido formal de desculpas à família de Léo e a prestar serviço comunitário por um tempo determinado, como forma de responsabilidade moral. O juiz enfatizou que a sentença não era uma forma de clemência, mas um esforço para que a juventude aprendesse com a tragédia sem ter seu futuro completamente destruído por um ciclo de punição. Ao ouvir o veredito, 2 dos rapazes começaram a chorar silenciosamente, enquanto os outros 2 encaravam o chão, tentando absorver a realidade. Seus pais os abraçaram, cientes de que a longa jornada de recuperação estava apenas começando. Do outro lado da sala, o pai de Léo assentiu discretamente, como se aceitasse que, embora a ferida nunca cicatrizasse, a verdade finalmente encontrara seu lugar. Quando a sessão terminou, os rapazes foram conduzidos para fora da sala, seus passos pesados carregando um arrependimento que os acompanharia pelo resto de suas vidas. Em meio à tristeza, havia uma centelha de esperança de que o processo de reabilitação os ajudasse a se tornarem pessoas mais sábias e responsáveis. Do lado de fora, na varanda do tribunal, o delegado Alves observou o céu de São Paulo, que começava a escurecer. Ele refletiu sobre a grande lição daquele caso. A justiça nem sempre vem na forma de punição severa, mas na compreensão profunda de como pequenas ações podem ter impactos devastadores. A tragédia da Rua Silêncio se tornaria um lembrete sombrio de que a violência, por menor que pareça, nunca é pequena, e que cada palavra de zombaria ou cada empurrão pode